Bom dia a todos, o programa Saúde para Todos Brasil. Tenho o prazer de receber aqui nos estúdios o Dr. Lincoln Mota Hashimoto. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Dr. Lincoln é médico certificado em bioquímica e metabolismo nas doenças crônicas, degenerativas e obesidade. Pós-graduado em nutrologia pela Abram, certificado na terapia Gerson, Body Talking e diagnóstico arquetípico transdisciplinar. É isso? Isso aí. Auditor no programa de revisão do Diabetes em 21 dias, pesquisador nas áreas de alimentação consciente, ortomolecular, medicina ayurvédica e medicina tradicional chinesa, além de modulação hormonal. Em seus atendimentos, ele busca integrar os conhecimentos adquiridos à terapêutica individualizada. Quanta coisa, né, doutor? Uma vida é pouco para a gente estudar o mínimo é necessário, eu penso. Tá certo. Doutor, o nosso público é um público que, de certa forma, está se habituando a esse novo movimento da medicina mundial, que vem a ser uma medicina que no Brasil nós conhecemos como integrativa e complementar, certo? Perfeito. O que é essa medicina na prática? Principalmente na prática do atendimento ao paciente. Olha, vou voltar um pouquinho falando da formação básica nossa médica, né? Que acaba sendo... O que a gente aprende é a tratar a doença, né? Okay. Então, primeiro de tudo, quando a gente olha integralmente o ser humano, a gente vai tanto entender, sim, a origem da doença, mas a gente já começa reconhecendo o ser humano não só no seu campo físico, que a gente escuta falar, passa por entornos, assim, mas a gente propriamente não reconhece o ser humano nos seus campos físico, mental, emocional e, por que não, espiritual. Sim, claro. Bom, além disso, eu vejo a medicina integrativa como esse olhar para o ser humano, utilizando de abordagens para reconhecer e atuar em cada um desses níveis do ser humano e convidá-lo para que ele tenha uma postura proativa de também fazer essas modificações. Okay. Né? Olhando, claro, diante de várias terapias que existem, quais são as que mais conversam com ele e aí então praticar todas elas, não muitas, né? Mas sair só do remédio, essa é a ideia, e poder de fato ir na origem da doença. Então, olhar o ser humano integralmente em seus vários níveis e atuar em todos esses níveis em conjunto com o paciente. Ok, nós poderíamos dizer então que, segundo as suas palavras, a medicina integrativa, ela procura tratar a causa da doença, ela procura olhar o ser humano como um conjunto, ou seja, não é só aquele corpo físico que está com aquela enfermidade. Existe uma questão emocional, psicológica, espiritual e biológica. É uma medicina que integra todos esses campos, por isso integrativa. Exatamente. E assim, até usando um pouco do que eu pratico, né, que às vezes talvez teria terminologias um pouquinho diferentes, mas na prática é assim, ó. Imagina que às vezes a gente tem uma dor de cabeça. A dor de cabeça pode estar surgindo porque a pessoa está se alimentando mal. Beleza, uma das causas. Mas também às vezes é porque não está dormindo bem. Ou porque está com algum problema no relacionamento, alguma questão que ela está carregando ali emocional que ela não sabe resolver sozinha, enfim. Entre outras questões mais sutis, mas quando você olha integralmente o ser humano e para observar todos esses níveis, você provavelmente vai descobrir a causa. Porque quando o corpo nos traz um sinal, um sintoma de uma doença, se você tiver essa paciência, né, os dois lados, o terapeuta, né, e o paciente em si, você consegue achar onde é o problema muitas vezes, né? Você consegue, em vez de remediar, atuar na raiz, né? Realmente buscar um tratamento efetivo na causa. O senhor é pós-graduado em nutrologia, médico Correto. Nutrólogo. E conta pra gente o que a nutrologia faz. A ideia da nutrologia é quando eu vejo a formação, né, a especialização indo para esse caminho como um reconhecimento do que o pai da medicina já nos dizia, né? Que o alimento seja o nosso remédio em si. E a gente, como na nossa formação médica, é quase irrisória a carga horária na parte da nutrição. Você né? aprende muito pouco sobre. Muito pouco. Então, a nutrologia eu vejo como uma caminhada em direção a um dos pilares para que a gente construa saúde, que é utilizar da alimentação e
acrescentando nessa abordagem nutricional, né? Não que os médicos, nutrólogos, enfim, façam cardápios como os nutricionistas, né? São campos diferentes, mas os médicos eles vão olhar a alimentação e vão conseguir fazer ligações com doenças que a pessoa pode ter de base, medicações que já vem utilizando. Então tem esse olhar um pouco mais cuidadoso com o campo físico, integrando a parte nutricional alimentar nessa história. Que legal. Então um paciente que vai para o seu consultório pode, em primeiro lugar, esperar ser recebido primeiro como um ser humano. Pelo menos da minha parte eu posso falar que com que certeza. Sim, Minhas consultas é mais como um bate-papo onde a gente se torna amigos, né? Ok. E isso é fundamental. Mas tem uma questão também por parte dos pacientes que eles chegam muitas vezes ao consultório quando a doença já avançou, né? Porque, infelizmente, lamentavelmente, a maioria do público brasileiro, ele não recebeu uma formação, uma educação sobre saúde preventiva, sobre saúde natural. Então, na maior parte dos casos, o paciente se apresenta quando a doença já se estabeleceu e muitas vezes em nível já avançado. Então, ele tem uma certa urgência em conseguir a sua cura, né? Então, ele geralmente chega lá querendo a pílula mágica. Ele fala, tá aqui o meu dinheiro, por favor, me dá minha cura. Como que a gente trabalha isso na medicina integrativa? Como é essa chegada, essa recepção e essa conscientização do paciente que ele tem algo para fazer também? Você falou uma palavra que eu costumo utilizar, que é uma conscientização curativa ou preventiva. Então vai ter sim esse olhar, né, cauteloso e bem detalhado de quais pontos que ele está em desequilíbrio. Então vai ser esse bate-papo, essa conversa, para que a pessoa consiga assim, chegar onde ela no fundo sabe que muitas vezes está errando. E aí sim a gente parte dali, né, de reconhecer os equilíbrios, que isso não é nenhum bicho de sete cabeças para a gente entender onde que a pessoa está errando. Eu costumo chamar isso de pilares, né? Eu tenho até um curso em cima disso que eu chamo de pilares para a vida plena, que são pontos que a gente tem que olhar, porque ou a gente olha para todos os pilares, ou algum deles vai drenar uma energia nossa e vai favorecer o desequilíbrio, gerando uma doença futura. No caso do paciente já com uma doença, então a gente vai olhar para isso, vai ter esse carinho de bater um papo ali que não é 15 minutos, né? É um pouco mais demorado entre consulta e retorno, enfim. E aí sim a gente vai partir de onde a pessoa consegue fazer modificações. De grão em grão, né? Esse é um ponto, pequenas metas, porque aí se torna palpável. Depende de onde a pessoa está hoje. Pequenas metas é muito interessante porque às vezes nesse processo tem um bloqueio, tem uma parede que o paciente construiu para se proteger, porque muitas vezes admitir que ele errou em algum ponto da vida dele, que ele adoeceu de certa forma por responsabilidade dele, ele vai negar isso, né? Então eu acho que esse momento é muito delicado, a gente não pode chegar para ele e falar assim, olha, essa culpa aqui é sua, né? Existe uma certa psicologia nisso, né? Existe e é algo que é muito legal quem estiver nos escutando lembrar disso, que sempre é tempo para a gente fazer alguma mudança. Você pode ter 100 anos, pode ter certeza que você pode ter uma despedida ainda mais amorosa, mais harmônica, né? Vamos colocar assim. Eu fico observando os orientais, eles chegam à idade de 90, 100 anos, muitos casos sem doença, com boa flexibilidade, com boa articulação, com boa saúde, etc. Com uma mente bacana, né? E aqui no Ocidente a gente vê muito o contrário, a gente vê a pessoa saindo da meia-idade já cheio de problema, de dor, de ai, porque já está com o organismo debilitado. E a gente sabe que isso, em muitas questões, é uma falta de alimentação correta, uma nutrição irregular, e eu acho que aí é o ponto de dizer como a nutrologia pode realmente ajudar na reconquista dessa saúde. Pode. Como a gente costuma olhar o ser humano em seus vários níveis, né? Como eu costumo dizer, 5 níveis, tá? Isso é resultado de um curso que eu fiz, algo que eu carrego em consulta. Então, quando a gente olha para o ser humano nesses 5 níveis, um deles é o físico, tá? Que aí, claro, é a nutrição, a atividade física, vai ser um dos principais maneiras de a gente abordar. Mas a gente sempre vai ver onde o paciente consegue mudar. Tem paciente que o principal desequilíbrio é alimentar. Tem outros que a alimentação está perfeita, mas na hora que você entra no campo emocional, não tem jeito, tem algo ali que vai precisar de, às vezes, né, terapias complementares, psicoterapia, constelação familiar, entre outros. Mas com certeza, quando a gente cuida do combustível do veículo, quando a gente cuida do alimento para o nosso corpo, com certeza muda todo o cenário, porque infelizmente a gente predominantemente desconhece
o que é um bom alimento para o nosso corpo, né? Ou até conhece, mas é pego pela praticidade, pelo mais rápido, pelo prazer imediato, por um vício alimentar muitas vezes, né? Acaba perdendo aquela capacidade de diálogo que nós temos com o organismo, né? De escutar o que a gente quer comer, porque por trás disso não é só uma vontade, é uma necessidade nutricional, é uma memória afetiva, é voltar para a cozinha. De certa forma, é quase impossível nos dias de hoje, para a maioria das pessoas, ter a compreensão de que cuidar do próprio alimento, sem isso não tem como ter saúde, né, doutor? E Não todo tem mundo no como. fast food, no Pois é. rápido, né? Eu já fui assim um dia, né? Antes dos meus 18 anos, eu tinha muito problema de gastrite, aí durante a faculdade também, fui em 3 gastro, ninguém resolvia, fazia endoscopia, e aí dava um omeprazol, lanzoprazol, ia dando uma droga mais forte, e eu comia tudo errado, época de faculdade, aquela bagunça também, e aí foi juntando, e aí com o tempo eu fui vendo que, falei, poxa, fui em 3 médicos, ninguém resolve, tem alguma coisa errada. Aí eu sozinho também que eu fui falar, pode parar, né? Já era o seu médico interior dizendo. Já, talvez estava aí, eu penso que hoje em dia eu fui para esse caminho porque eu reconheci em mim algo que eu quero pro próximo, né? Que é fazer essas curas na raiz. Hoje em dia eu não tenho problema de refluxo, gastrite, cheguei até úlcera, né? E foi isso, né? Eu não comia uma folha, não comia legumes quase, então fui me reeducando. Então esse cuidado que a gente tem com a gente, né? Essa reconexão, ela é a possibilidade de uma cura, talvez. E, como vários pesquisadores afirmam, muitas das nossas doenças se originam dessa nossa alienação, dessa nossa desconexão com o nosso corpo físico, nosso campo mental, nosso campo espiritual, enfim. Isso tudo é muito importante, a gente não desconectar, porque aí a vida vem e sinaliza pra gente, ó, tem que trabalhar isso daí para evoluir. Tá certo. Aqui em Indaiatuba, eu sempre falo para as pessoas prestigiarem a nossa feira de orgânicos, de produtos orgânicos direto do produtor, porque além de não ter os químicos, ele tem uma tendência a ter mais valor nutricional, né? Bom, mas isso é uma coisa que acontece passo a passo. Vamos primeiro voltar para essa cozinha, que é lugar de médico também, e de paciente, né? E chegar até o alimento orgânico, que seria fantástico, né, doutor? E eu queria falar num outro ponto que está assim em moda, né? Antigamente a única moda era o remédio do momento, né? Agora é o suplemento do momento. Então muita gente é tentada a suplementar com multivitamínicos prontos, que não tem uma sinergia baseada em pesquisa e que muitas vezes não atende à necessidade individual. Você fala muito em atendimento individualizado, como é o termo que o senhor usa? Seria isso mesmo, eu faço personalizado. Individualizado seria a palavra que eu uso mesmo. Qual é a dica ou o conselho que o senhor dá para as pessoas que estão interessadas em se alimentar melhor e buscar fazer o uso de suplementação? Olha, começa pelo mais simples, comida caseira. Então, igual você citou da feira orgânica, poxa, alimentos orgânicos, agroecológico, enfim, algo necessário para a nossa vida. O planeta Terra não existe o lixo do planeta Terra, então tudo que a gente coloca para fora da nossa casa, ou que a gente cultiva de maneiras erradas, vai voltar para a gente de alguma forma. Então, se a pessoa vem ali, todo dia come salgadinho, frituras, bolachinhas, tal, se ela conseguir comer qualquer, né, só dali para comidinha caseira já está ótimo, já é a evolução, já vai evitar grande parte das doenças. E aí um passo depois disso, eu acho que sempre que puder investir nos orgânicos, nos agricultores orgânicos, né? A gente sabe que pode ser um gasto, uma porcentagem, eu calculo aqui em torno de uns 15% a 30% às vezes mais caro o alimento orgânico, mas talvez você está poupando em medicação no futuro, talvez tenha essa outra evolução. Mas lembrar que quando a gente fala da parte alimentar em si, me fugiu um pouquinho da sua pergunta. É a questão da suplementação. Boa, vamos lá. Eu dei essa volta toda, né, para falar aqui. Mas é bem importante. Então começa do mais simples, porque muitas vezes você tirar o que faz mal já é um melhor tratamento para o seu corpo. Ok. Às vezes você não precisa nem ficar pensando, nossa, vou suplementar o quê, vou acrescentar o quê, porque às vezes as pessoas querem o quê? Mais uma vez, a pílula mágica. Então a ideia é a gente ir para o simples, tira o que faz mal, vai diminuindo, né, os industrializados, processados, ultraprocessados, salsicha, peito de peru, salame, mortadela, os doces, né? O sal refinado. O sal refinado, poxa, tudo bem, né? Que o problema é que em excesso o sal, a gente tem que aprender a usar temperos, né? Para a comida não ficar sem graça. As pessoas acham que o tempero é só o sal, e aí fica naquele... E o sal tem as consequências. Então, uma vez que você começa a tirar o que faz mal, seu corpo já vai se estabelecendo a saúde, na maior parte das vezes. Então, essa é a regra. Depois disso, a gente vai avaliar as carências nutricionais. Tá? Isso vem num segundo, terceiro momento, porque às vezes você colocar suplemento num corpo que está inflamado,
intoxicado, não vai nem absorver às vezes, ou não vai conseguir metabolizar, ainda às vezes corre o risco de desintoxicar e já ter muita toxina no corpo, e aí vira... Vamos supor que você melhora a sua alimentação e ainda está com um monte de suplemento. Poxa, o corpo sozinho já vai estar desintoxicando a mudança alimentar, aí vai receber uma carga de coisas que ele, de repente, nem está precisando. Esse é um cuidado que a gente tem na nossa linha, de ter essa calma, né? Num processo de desintoxicação, num processo de... tanto de desintoxicação quanto de emagrecimento também. A gente tem esse cuidado. Então, o ideal é que a pessoa faça essa transição toda e deixe o médico ajudá-la a entender se ela tem necessidade ou não de suplementação. Exatamente. E aí, vamos supor, se a pessoa tem essa possibilidade, às vezes fazer alguns exames, aí não necessariamente tem que ter isso, tá? Mas se tiver, a gente acrescenta marcadores para avaliar o quanto o corpo está inflamado, quanto está intoxicado, quanto está desnutrido. Lembrando aqui, para ficar fácil para as pessoas entenderem, quando a gente fala em origem das doenças, lembrar de uma tríade, que é intoxicação, inflamação e desnutrição. Entendi. E doutor, então surgiu uma curiosidade. Existem vários tipos de exames que a pessoa pode fazer com acompanhamento profissional que identificam esse estado de inflamação, de intoxicação e carência nutricional, né? E quais são esses exames, assim, passando para a pessoa conhecer? A gente tem vários, tá? Eu vou falar alguns aqui. A gente tem, por exemplo, marcadores inflamatórios indiretos, que eles sinalizam para a gente que o corpo está acontecendo alguma inflamação. Não necessariamente ele vai direcionar qual é o órgão, qual que é a causa. Pode ser inespecífico. Então pode ser um problema intestinal, um estresse emocional, um intestino inflamado, um problema articular, uma infecção que teve, mas tudo isso pode ser representado em alguns marcadores como o PCR, né, proteína C reativa, geralmente costumo trabalhar com a ultrassensível, o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação. Aí a gente tem outros marcadores que vão diminuindo um pouquinho algumas precisões, mas são inferências que a gente faz quando a gente olha o ser humano como um todo. Então, por exemplo, aquele paciente que tem uma ferritina alta, estourada lá, e tem os sinais clínicos, tem outras características que a gente vai somando ali. A gente pode falar que sim, ácido úrico elevado, diabetes, hipertensão. Boa. Um outro exemplo bacana, quando a gente olha ali, vem com uma hemoglobina glicada alta. Pô, a gente já sabe que o açúcar está alto no sangue. O açúcar é um fator inflamatório. E a nutrologia trabalha com doenças crônicas, porque hoje a questão da diabetes e da hipertensão já se tornou uma pandemia há muito tempo. Assim como casos de câncer, as pessoas ficam apavoradas com o câncer, mas elas desconhecem que existem outras pandemias acontecendo no mundo, né? E a nutrologia trabalha. O senhor tem aqui uma especialização em 21 dias de tratamento. Como é isso para diabetes? Como é que funciona esse programa? Certo. Então, esse é um modelo de um médico, um senhor, mais de 80 anos, chamado Dr. Gabriel Cousens. Ele tem médico também, tem mais de 10 livros escritos. Ele teve um spa nos Estados Unidos por quase 40 anos, e eu pude fazer com ele tanto o curso de mestre, quanto ele me convidou para acompanhar nesse programa que ele já fazia há décadas, chamado Reversão do Diabetes em 21 Dias. É possível reverter, curar diabetes? Como que a medicina integrativa trabalha isso? O Dr. Gabriel, ele chama cura do diabetes, né, através da alimentação viva. Isso ocorre em 21 dias. Eu procuro usar no Brasil o termo modulação, reversão, controle, por terminologias. Porque assim, para mim, o que é cura? Cura é quando a gente faz alguma coisa na nossa vida, né? Enfim, por exemplo, toma um remédio e o resto da vida continua tudo igual. A pessoa curou e a vida continua igual. Eu não vou falar bem que é uma cura, porque vai ter uma mudança do estilo de vida dessa pessoa. Que se ela sustentar uma mudança de vida favorável à saúde, ela vai ficar sem aquela doença, sem aquele desequilíbrio. Agora, se ela voltar para o que ela fazia antes, não vai haver. Por que eu gosto muito desse modelo de reversão do diabetes em 21 dias? Existe esse livro, para quem se interessar, tem em português. Em inglês chama There is a Cure for Diabetes, tá? Dr. Gabriel Cousens. E em português é A Cura do Diabetes através da Alimentação Viva. Por que eu gosto muito do trabalho desse médico? Eu fui convidado a acompanhá-lo e pude mais de uma vez acompanhá-lo fora do Brasil e realizar esse programa aqui no Brasil. Porque não tem milagre, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente vai fazer o quê? Tem a primeira semana que tem um jejum, né? A pessoa fica no suco verde. Ali a gente acelera o processo. Mas eu faço isso em consultório também, demora mais tempo. Não somente 21 dias. Mas a ideia é simples, é você tirar os alimentos com alto índice glicêmico, com alta carga glicêmica e colocar alimentos com
um valor nutricional adequado, recomendado, só que equilibrado em proteínas, gorduras e carboidratos complexos. A gente reduz, conforme o estado de saúde daquela pessoa, os carboidratos simples, que são os açúcares, entre aspas. Entendi. Uma vez que você faz isso, faz atividade física, o nosso corpo ele quer viver. É tão óbvio isso, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser processado. Eu acho isso um absurdo, né? Mas enfim, vamos fazer isso com paciência. Mas então, assim, a pergunta que não quer calar. Podemos dizer para o público que, em muitos casos, se o paciente colaborar, é possível reverter a diabetes. Já que a gente está arriscando algumas palavras aqui, eu vou ser bem direto. Assim, o diabetes tipo 2, que é resultado do estilo de vida, que são por volta de 90% dos casos, tem diabetes tipo 2 quem quer. Olha aí, já pensou? E eu tenho visto falar isso pelo mundo todo, principalmente nos médicos de ponta que estão afirmando que isso já foi provado cientificamente inúmeras vezes. Os artigos já estão publicados no PubMed, em vários jornais internacionais. E realmente agora o que a gente precisa fazer é tirar esse ranço, esse medo e mostrar aos pacientes, olha, existe a possibilidade, só que não depende só da medicina, depende, né? De você dar o seu passo e fazer a sua parte também. Doutor, conta um pouquinho pra gente o que é essa medicina chinesa e essa ayurvédica, porque para nós ela é ainda assim um mistério, ela é cheia de romantismo, né? E talvez não seja tão fácil praticá-la aqui no Ocidente como é no Oriente, onde eles já estão ali há 3.000 anos envolvidos com ervas, etc., com essa comida curativa, né? Como é isso na sua rotina mesmo? Logo que eu me formei, eu comecei por aí, estudando a medicina tradicional chinesa, tá? E com o Dr. Gabriel estudei a Ayurveda, que ele morou 7 anos na Índia, enfim, a gente usa isso para diagnosticar e recomendar as mudanças. Mas olha só, quando a gente olha no histórico da humanidade, a gente tem das medicinas mais antigas, essas são 2 delas, né? A medicina chinesa, alguns falam em 2.000 anos, né? Já de história. A Ayurveda falam em 5, 6.000 anos, mas enfim, são medicinas que foram desenvolvidas, imagina, naquela época, né? Muito da fitoterapia tá ali, cada um com o seu termo, tá? Muito de intuição para chegar nas conclusões. E de observação da natureza também. Observação da natureza, do homem inserido na natureza, a relação com o meio. E a gente sabe, até hoje em dia, né, o tanto que a gente tem de recursos quando a gente usa a fitoterapia, entre outras ervas, as massagens, né? E é muito interessante que, por exemplo, quando a gente estuda a medicina tradicional chinesa, a gente tem os meridianos, né? Não sei quanto isso é familiar para vocês, mas é por onde correm os canais de energia no nosso corpo. E hoje em dia, isso já, né, como eu disse, milhares de anos atrás, hoje em dia já tem equipamentos que conseguem já identificar o caminho desses meridianos e os pontos que a gente sabe que existe cada ponto aí da acupuntura onde são aplicadas as agulhinhas. Então, enfim, são medicinas milenares, é muito bacana que eu pude estudar as duas e aí você começa a ver que muita coisa em comum, né? Não é que um fala uma coisa totalmente oposta à outra, não, elas se complementam. E cada uma tem a sua linha de tratamento, na massagens da chinesa você vai ter o shiatsu, né? Na Ayurveda você tem a marmoterapia, que são as técnicas específicas que foram desenvolvidas pelos indianos, né? Quer dizer que está cheio de recursos, de medicina de vários níveis de amadurecimento, de várias partes do mundo, e são ferramentas que o médico pode usar, indicar ou não, depende de cada paciente, é isso? Exatamente. O que eu acabo na minha prática fazendo é utilizando isso para entender o ser humano. E o ponto-chave nessa história é a gente conseguir identificar para aquele ser humano o que pode estar mais desequilibrado, em conjunto com ele, e ver como a melhor maneira de reequilibrar, trazer esse reequilíbrio para o corpo da pessoa, utilizando todos os recursos. Tem pessoas que vai se dar melhor com a acupuntura, tem pessoas que gostam de agulha, outras não querem de jeito nenhum. E aí são mais uma das técnicas complementares que a gente pode somar no tratamento como um todo. Pois né? Então a gente percebe que a medicina é riquíssima, né? E que a medicina integrativa vai muito além de chegar, ser recebido por um médico, conversar muito pouco, receber uma prescrição e ir embora sem saber o que está acontecendo, né? Então eu acho que é uma delícia, na verdade, se deparar com esse universo, tanto para o paciente quanto para o próprio médico, né? Porque quanto mais recurso, melhor, né? Quanto mais ferramenta de trabalho, melhor. Doutor, conta um pouquinho pra gente. O senhor está há quantos anos em Indaiatuba clinicando? Eu tô por volta de 11 anos. Eu tô 11 aqui, anos, né? Vim para São Paulo, me formei faz quase 13 anos, aí fui para São Paulo vim para cá. E o senhor está atendendo aonde aqui em Indaiatuba? Eu atendo na clínica original, terapias integrativas,
E faço também atendimento online, né? Ok. Hoje em dia uma boa parte dos atendimentos acabam sendo online. Na minha área favorece um pouquinho mais, eu acredito, né? O atendimento online pelo a gente ser muito dessa conversa ser necessária, né? Ok. Então, Isso mas acaba economizando tempo também para o pra paciente, para um todos, primeiro né? contato. E tem site, tem... Qual é o site? Bom, olha, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, super recomendo conhecer meu Instagram, como Ok. Dr. Lincoln Hashimoto. Lá tem receitas, eu vou dando dicas, né, do dia a dia aí, práticas para a gente colocando em prática, né, pequenas mudanças aí dia a dia. Claro. Tem meu Instagram não, perdão, já falei. Tem também o YouTube, A Melhor Medicina, @A Melhor Medicina, ou pode encontrar pelo meu nome também. Super recomendo, tem vídeos falando sobre câncer, sobre alimentação, dicas e entre outras várias maneiras da gente... As pessoas podem aproveitar Pode praticamente, aproveitar, né? às vezes, Lincoln, eu não consigo passar pela consulta, ou por onde eu começo, eu tenho certeza que vai conseguir encontrar bastante material já nessas redes sociais. E por fim, meu site é amelhormedicina.com.br. O telefone para contato, doutor? Você pegou aí? Peguei aqui, é o 19 99890 2259. Esse é da clínica. Isso, fala direto com a secretária e por ali flui Ok. as informações sobre atendimento e demais informações dos meus trabalhos em si, né? O senhor estava falando sobre a melhor medicina. Por que a melhor medicina? Bacana. Humildemente eu chamo de a melhor medicina porque eu acredito de coração que a melhor medicina que a gente pode fazer é essa que a gente está conversando agora. É da gente entender a origem das doenças, né? Trabalhar a prevenção. E independente se já tem uma doença de base ou não, porque ali a gente vai conseguir evitar o uso de mais e mais medicações que muitas vezes podem ser necessárias, eu prescrevo em alguns casos, sim, mas elas podem favorecer com que o nosso corpo se mantenha ou até se torne mais ainda disfuncional, porque a doença é um sinal de que algo está errado, né? Isso. Então, quando a gente entende dessa forma, e por fim a gente estudar juntos, é um convite que eu faço para vocês, a origem da saúde e parar de ficar olhando para as Pronto, já virou meu doenças. médico agora, depois de ter falado isso. Olha, que simpatia. Eu acho que a gente podia ficar conversando horas e horas aqui, né? Porque realmente é tanta coisa boa para falar, tanta coisa para esclarecer. Mas o paciente tem, né? O nosso amigo, na verdade, esse paciente, médico, a gente nós seres humanos, quem está precisando tem que dar o primeiro passo, vir atrás. Nós estamos deixando aqui o contato do doutor. Nós estamos deixando aqui as plataformas digitais todas e convidando, né? Faça uma visita, experimente algo diferente, né, doutor? Comece simpatizando pelas redes sociais e depois, se quiser aprofundar um pouquinho mais, vai ser uma honra poder contribuir. Vamos falar sobre crianças, então? Vamos falar, doutor, sobre a importância da relação entre a família e a criança. Porque o papai e a mãe estão indo no médico agora, né? Vamos evitar dessa criança chegar nesse estado. O que a gente pode fazer pelas crianças atualmente? Muito bom esse assunto, porque eu acredito que os padrões se repetem, né? E a gente precisa olhar para os apegos que a gente tem, que muitas vezes nossos pais passaram para nós. Então, quando até as pessoas me falam assim, Lincoln, você atende meu filho, não sei o quê, eu falo, eu posso até atender, mas primeiro eu preciso trabalhar com os pais. Claro. Porque a ideia nossa é, sim, investir nos pais e também nas próximas gerações. Porque automaticamente a gente, quando vai passando para as próximas gerações, por mais que a gente não esteja fazendo tudo da melhor maneira, mas quando a gente começa a olhar para isso, a falar para o filho, talvez a gente está plantando uma sementinha do que pode ser uma geração mais saudável, opostamente que a gente tem visto, né? As pessoas cada vez mais tomando mais remédios. Os últimos estudos mostram isso. Estão vivendo mais, mas começando a tomar remédio mais cedo. Então, você põe na balança e fala assim, será que está valendo a pena? Porque você não está com o seu maior potencial, com maior vitalidade. Então, sim, né? A gente tem projetos que a gente quer ampliar para escolas, que é começar a ensinar algumas coisinhas básicas para as crianças e para os pais, com o intuito de uma futura geração mais saudável e menos doente. Que legal. Doutor, então realmente eu só tenho a agradecer a sua presença. Achei o senhor uma pessoa bastante humilde e eu acho que isso é fundamental. Porque se há uma coisa que particularmente me incomoda como paciente é o chegar a um médico e não conseguir estabelecer uma conversa, uma relação humana com ele, fica sempre olhando muito de baixo para cima e se eu sair dali sem saber alguma coisa, então assim, gratidão, obrigado pela sua postura, é realmente isso que nós precisamos. E o Saúde para Todos fica por aqui, agradecendo ao público internauta em Indaiatuba e de todo o Brasil que nos assiste, desejando a todos uma ótima semana.